Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um podcast, né? Nesse momento a gente está trabalhando aí bastante a questão do transtorno do espectro autista. A gente já teve aqui alguns profissionais falando sobre isso. E hoje nós temos um momento muito especial, né? Duas pessoas que são muito especiais, são bastante conhecidas aqui em Marília, na nossa região, mas que para mim tem um significado muito importante, porque eu conheço eles já há algum tempo, conheço a luta deles com o filho, com o Davi, que tem o transtorno do espectro autista, e vejo o exemplo de pais que eles são. Então, ninguém melhor do que eles para falar sobre o transtorno do espectro autista. Então, quero aqui agradecer a presença da Thaís Giacha Medeiros e do Caio Medeiros, os pais do Davi, né? Sim. A gente agradece. Eu que agradeço, Márcio. Para mim é uma honra estar aqui com você, né? Você é uma referência para mim, como enfermeiro, como pessoa. Nem posso falar muito, senão vou entregar a sua idade, mas desde quando eu era aluna, né, eu te admiro como profissional. E a recíproca é verdadeira, viu? Nós não tivemos oportunidade ainda de trabalhar junto, mas eu não perco essa esperança, Amém. Viu, Thaís? Tá? Eu agradeço muito de vocês estarem aqui, né? Eu acho que esse é um momento que a gente tenta trazer, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, o quanto que a gente precisa falar sobre o transtorno do espectro autista, né? E eu queria que vocês pudessem começar falando um pouquinho como que foi o momento da descoberta para vocês, né? O que chamou a atenção, que caminho que vocês fizeram e como que vocês reagiram num primeiro momento. Sim, o Davi teve um diagnóstico precoce. Graças a Deus a gente, né? Eu acredito que por trabalhar na área da saúde, por trabalhar com pediatria, já trabalhei com pediatria, e por já ter a Laura, que a gente tem uma filha de 13 anos, eu percebi desde o início do desenvolvimento do Davi que alguma coisa não estava legal. Você viu que era diferente? Eu vi que era diferente o desenvolvimento. E teve uma cena que é muito clara pra gente, que foi a nossa conversa, a primeira conversa nossa sobre a possibilidade do Davi ter autismo. Que nós somos um zoológico. O Davi tinha 1 aninho. E a gente foi no zoológico em Bauru e a gente mostrava assim pro Davi: olha, Davi, o macaco. O Davi estava olhando para a grade. Uma formiga passando na grade. E a gente falava: Davi, olha lá o, sei lá, leão que tinha lá o bicho. Uma coisa gigante. Enorme, que toda criança ficaria eufórica. Ali na e ele formiga, focado na formiga. Neste dia, né, amor, a gente sentou e falou: tem alguma coisa errada. Coisa não tá batendo. Ele tinha 1 ano. Ele tinha 1 ano. E aí, na época, eu conversei com o pediatra, e o pediatra falou: Thaís, isso é coisa da sua cabeça, ele é muito novinho, vamos esperar. Aquela conversa que hoje eu já sei que é diferente, né? Mas naquela época ainda tinha essa coisa aqui, não se faz diagnóstico de autismo muito cedo, tem que esperar. E aí, tudo bem, eu dei uma desencanada. Naquele momento, por uns 2 meses, eu parei de ficar procurando isso. E aí veio a questão das coisas que giram, que é uma característica do espectro, eles gostam de coisas que giram. E ele ia na minha mãe e ele ficava embaixo do ventilador. E aí ele só queria ver o ventilador girando. Eu falava: mas né, talvez é porque em casa não tem ventilador de teto e aí ele está achando diferente. A gente fica sempre buscando alguma coisa para justificar. Né? Talvez não seja isso, talvez seja porque em casa não tem ventilador. Mas aí foi o momento que eu comecei a buscar na literatura, eu comecei a pesquisar. E eu falo sempre para as mães, foi através de um questionário, o MChat, que está disponível na internet para qualquer pessoa fazer. Que é até legal que a mãe faça, porque são várias perguntas de características da criança. Tá. Eu fiz o MChat e ele dá lá um percentual, uma possibilidade de ser autismo. Eu já tinha elaborado isso na minha cabeça. E aí, a hora que eu fiz o MChat... O movimento repetitivo. Os movimentos repetitivos, braço, né? os interesses, muito, né? Ele tinha muito interesse por números, ele teve fases, né? Eles têm hiperfoco, tem fases de hiperfoco. Hiperfoco é importante. Nessa época, o hiperfoco dele era números e letras. E aí ele apertava o botão do micro-ondas para ver o cronômetro girar. E ele ficava na frente do micro-ondas vendo o tempo rodar para ver os números. E aí, a hora que eu fui ler... batia. O Davi é o autista de livro. Tudo que é característica do espectro, o Davi tem. E aí foi quando a gente falou: não, nós vamos procurar ajuda. Voltei a falar com o pediatra, encaminhou para neuro. E aí faz todos aqueles exames também para ver se não tem uma malformação cerebral. Então, vai fazer eletro, vai fazer ressonância. E aí a gente sempre com aquela esperança, né? Talvez não seja, talvez seja alguma outra coisa. Mas a gente, como trabalha na emergência, eu principalmente, quando
levantou-se a hipótese de uma malformação cerebral, de um tumor cerebral, porque ele começou a perder habilidades. Ah, tá. Ele tem aquele autismo chamado regressivo. Tá. Ele fazia algumas coisas e ele foi perdendo. E essa perda de habilidades me chamou a atenção de que esse menino podia ter um tumor cerebral. E aí, a hora que veio a ressonância, tudo normal, eletronormal, ufa, é autismo. Então, por um momento, eu me escondi atrás disso. Que bom que não é um tumor. Que bom que ele não tem uma malformação cerebral. Né? E isso é uma tendência de nós que somos profissionais da saúde. Já para o Caio foi um pouquinho mais difícil, porque ele não passou por essa fase do que bom que não é um tumor. Para ele era o autismo, ponto. Aí, eu não sabia bem o que era o autismo, né? E assim, para mim, a gente sempre quer um filho que joga bola, que não sei o que lá e tal, e brinca. Ainda mais um menino, né? Um menino. Era diferente. Para mim, foi muito novo, né? Então, assim, é um baque. Aí vem um chororô e vem tudo. Mas, assim, eu tô com você, amor, vamos junto. E ela mais firmona, né? Mas também chora também. Tem que recalcular a rota, né? De uma hora para outra. Exato. Porque não é só a questão de se adaptar às dificuldades do Davi, mas tem a questão financeira. Nós tivemos que sair para trabalhar porque é tudo muito caro, terapia. E aí você não quer dar o mínimo, né? Você quer dar o máximo. Que é aquilo que eu sempre falo. Eu não vivi o luto do autismo do Davi. Hoje eu tenho isso muito claro, depois de terapias. Mas eu não vivi esse luto, que ele é importante. É a perda, né, do filho esperado. Você tem uma crônica muito interessante, não sei se você já ouviu Bem-vindo à Holanda, né? É uma mãe de uma criança com síndrome de Down, que ela fala que a maternidade atípica é isso, você está se preparando para uma viagem para a Itália, você estuda tudo sobre aquele roteiro, você já sonha com o Coliseu, com Veneza, né? E aí você até aprende a falar italiano, e aí você embarca para chegar na Itália, e quando você está chegando, você escuta Bem-vindo à Holanda. E aí você fala, mas como assim? Eu estava indo para a Itália. Como que agora eu estou na Holanda? E aí a pessoa fala para você, não, agora você vai ter que ficar na Holanda. Né? E aí você vai ter que descobrir, parar de lamentar e descobrir as belezas da Holanda. E isso aconteceu com a gente. A gente tinha uma expectativa, a gente sonhou, a gente, né? Na verdade, porque até um ano ele fazia coisas que ela fazia. Então, assim, até um ano ele era... Parece que, cadê o Davi? Perdi o Davi. A sensação era que tinham tirado e trocado por outra criança. Perdi o Davi. Cadê o Davi? Parece que foi tirado da gente. Uma mudança bastante expressiva, né? E aí, esse recálculo da rota. Vamos correr, vamos trabalhar. E aí, a gente se enfiou no trabalho para poder ir atrás das melhores terapias. Nós fomos para os Estados Unidos, doutor Gadia, para ver se tinha alguma coisa que pudesse fazer com o Davi. Que é aquilo, né, que eu sempre falo. A gente achou que pudesse mudar o Davi. Isso é negação, que faz parte de todo o processo de luto. A gente achou que, investindo muito nele, nós íamos transformar o Davi numa criança, entre aspas, normal, para conviver nessa sociedade que não está preparada para isso. E hoje eu já vejo que não. Hoje a nossa luta é que a sociedade tem que se adaptar, que vai de encontro com isso que você está fazendo aqui na Santa Casa. Né? A sociedade se adaptar para que ele possa viver do jeito que ele é e de uma forma que não traga sofrimento para ele. E essa é a nossa luta. Eu acho que essa é uma angústia, né, Thaís e Caio, muito grande dos pais pensarem assim, não quero que meu filho sofra. Sim. Né? Tudo gira em torno disso. Eu não quero que meu filho sofra. Então, a princípio, a gente pensou em todas as terapias para mudar o Davi, para tentar deixar o Davi normal, entre aspas. E hoje não. Hoje a nossa luta já é... Agora que a gente, né, passou por tanto perrengue com o Davi, a gente já está, né, descolado nessa questão do autismo, de tentar trazer esse mundo para ele, e sem até sofrimento. Há pouco tempo também, a gente estava preocupado assim... Como que vai ser o futuro do Davi? Como que vai ser o futuro? Aí a gente estava conversando, amor, vamos viver o momento, o agora. A gente tem que viver o agora com ele. Porque o futuro, só Deus pertence. Você sabe, Caio, que numa roda de conversa, 2 rodas de conversa que eu tive com mães em momentos diferentes, de crianças com transtorno espectro autista, essa é a grande angústia. E se eu morrer? Exatamente. Né? Mas você não morreu, você está vivo. Exato. Né? Então, o tanto que você tem que viver e curtir agora. O agora. Né? Esse é um aspecto que marca
o sofrimento Sim. dos pais. Sim. Né? E aí você falou, né? Terapia e tal. O quanto que você precisa de redes e o quanto que você também precisa de apoio para suportar. Exatamente. Porque é uma mudança de rota Total. árdua, difícil, penosa, trabalhosa. Não é fácil, não. Porque você fica nessa angústia, né? A angústia do sofrimento. E não né? é uma coisa que você faz hoje, tá tudo bem. É constante. Exato. É todo ano. Aqui, ó, trouxe até para você Eu ver. ia perguntar, todo o que é isso ano. aí? Isso aqui é o manual do Davi. Mostra aí pra gente. Pra onde que eu mostro? Aqui. Pra cá. Conhecendo o Davi. Na verdade, é um manual que todo ano eu faço, porque todo ano ele muda de professora. E aí, como ele muda, então aqui tem um recadinho para os professores, quem é o Davi, aqui é a irmã dele, do que o Davi gosta, quais são as dificuldades sensoriais que o Davi tem, quais são as necessidades básicas. Hoje ele já está desfraldado, ele já consegue ir ao banheiro sozinho. A falha e a comunicação, o Davi ainda não verbal. Então, a gente tem que tentar decifrar algumas coisas que ele quer. As preferências musicais, a adaptação do currículo. Tudo, todo ano, para as professoras novas, as terapias e medicamentos, aqui todo o cronograma de terapia dele. Então, todo ano eu tenho cuidado de fazer o manual do Davi para entregar para as professoras novas que vão vir, porque elas precisam entendê-lo. Se a gente tem dificuldade de entendê-lo em alguns momentos, imagina uma pessoa que está recebendo o Davi com toda essa carga que ele já tem, né, de terapias, de adaptações que a gente faz, porque não são poucas. Por o Davi ser não verbal, a nossa casa tem figuras de tudo que ele possa querer. Então, assim, a gente tem uma parede cheia de figuras, que é uma comunicação alternativa, que a gente chama. Não que o Davi não fale. Uhum. Algumas palavras soltas ele fala. Ele não é capaz de formar um diálogo, ele não é capaz de elaborar uma frase. Exatamente. Ele não é capaz de falar de sentimentos. Então, coisas abstratas para ele é muito difícil. Mas, por exemplo, se ele está com sede, ele consegue ir lá e pegar a cartinha da água e nos entregar. Então, a gente treinou para que ele não tivesse essas dificuldades. Então, se ele quer água, tem o cartãozinho lá, coladinho com velcro, ele destaca e dá para a gente. E aí Mas a gente insiste, olha só, o que você quer, Davi? Aí ele fala, eu quero água. Aí a gente faz para que ele repita. Para ele repita. E aí ele vai entendendo que pedir água é dessa forma. Então, tem coisas hoje que ele já pede, as coisas mais comuns, água, pão, queijo. Né? Davi é mineirinho, então abre a porta da geladeira, queijo. Pega o queijo e deixa a porta aberta. E aí a Davi gente vai veio aqui. ensinando. Volta e fecha a porta. Então, tudo que para as famílias é uma coisa que acontece natural, fluida, para a gente é tudo com dificuldade. Então, primeiro ele aprender a pedir o queijo. E aí, toda essa questão das cartinhas, ensinamos. Agora é ensiná-lo que ele, ao pegar o queijo, tem que fechar a porta da geladeira. Então, é todo um processo, que para a gente é um pouco mais difícil, mas é extremamente gratificante. Exatamente. Ele poder se comunicar. O dia que o Davi falou para mim que estava com dor... Né? Essas pequenas conquistas... O dia que ele pôs a mão na cabeça e falou, dodói, eu chorei, igual criança. Porque a maior dificuldade nossa é não saber onde dói. Exato. Eu já trouxe ele no pronto-socorro porque ele chorava e eu não sabia o que tinha. Então, assim, não sabia se tinha entrado um bicho no ouvido, ele chorava e batia a mão na cabeça. Eu não sabia se ele estava com uma dor de cabeça, ele não sabia falar. Então, o dia que ele pôs a mão, ele pôs a minha mão, ele pegou a minha mão, pôs na cabeça dele e falou, dodói. Nossa, isso para mim é igual ganhar na loteria. Pelo menos ele está sabendo falar onde dói. Né? Imagina a angústia de uma mãe que o filho tem dor e você não consegue saber onde é. Pernilongo, quando pica ele, picou. Ele fala picou. Quando o pernilongo pica ele fala picou. Então, ele aprendeu algumas coisas que, nossa, pra gente facilita muito. Isso só reforça a minha convicção de ter trazido vocês dois aqui para falar, né? O quanto que a experiência de vocês ela é rica para outras pessoas, Sim. né? E o Davi vai fazer 9 anos? Ele já vai fazer 10 já, tem 9. 10. Em julho ele faz 10. Então, praticamente 9 anos já com o diagnóstico quase que vocês tiveram. Sim. E 9 anos atrás, falar sobre autismo e hoje é diferente. Diferente, Né? totalmente. Por quê? Porque nesse período muita coisa mudou. Muita né? coisa. Hoje as informações que você tem, o acesso a terapias e tudo mais,
ele é muito diferente de 9 anos atrás. Hoje tem aplicativo para ele se comunicar. A gente tem aqui o aplicativo que tem tudo que também... Aquelas cartinhas que eu tenho fisicamente em casa, tem no aplicativo. Então, ele consegue entrar e... O aplicativo fala, inclusive. Quero macarrão. Ele aperta, quero macarrão. A mulher quero McDonald's, fala. quero não sei o que lá, quero hambúrguer. O McDonald's ele já... adora. Aqui o McDonald's. Isso é outra coisa que eu queria te mostrar. O Davi, ele tem bastante dificuldade de entender processos. Tá. Porque é um processo muito elaborado na cabecinha dele, ele não consegue acompanhar. Então, se eu chegar e falar assim, Davi, nós vamos lá tomar vacina, e de lá nós vamos no McDonald's, para ele é tudo muito confuso. Então, a gente faz tudo isso de forma visual. Todos os processos com o Davi são explicados dessa forma. E a previsibilidade ajuda muito, porque ele precisa saber o que vai acontecer. Ele sabe todos os caminhos que levam a todos os lugares. Ele tem uma memória incrível. Muito bom. Então, se eu sair da escola e for passar na padaria e eu não disser para ele, Davi, antes de ir para casa, nós vamos na padaria, ele entra em crise. Porque eu vou fazer o caminho diferente, ele já vai começar a se agitar. Então, a hora que eu saio da escola, que eu vou mudar o trajeto, eu vou falar, Davi, nós vamos para casa, mas antes, padaria, com poucas palavras. Porque se eu falar muita coisa também, ele não entende. E aí ele vai. Tranquilo. Então, para ele, por exemplo, tomar uma vacina, tem todo esse processo que a gente faz de falar que hoje o Davi, o papai, a mamãe e a Laura vamos tomar vacina. O papai vai segurar no colo, a moça vai aplicar no braço e depois no outro braço, que ele ia tomar 2 vacinas nesse dia. E acabou, vai ganhar um abraço, a gente vai pro carro e vai comer hambúrguer depois. Ele foca só no hambúrguer, né? E aí ele foca vai. Na última. Ele fala, então tá bom, para eu chegar no hambúrguer eu vou ter que passar por isso. Nossa, eu vou ter que passar por isso tudo. Não que não vá ter dificuldades, mas isso ajuda muito. A previsibilidade. Então... a questão da previsibilidade, ela aparece na fala de todos os terapeutas, né? Como que é importante isso? E aí eu fico pensando um pouco nisso, né? Como que é para essa criança vir para um hospital? O quanto que sai da rotina dela? Quanto sofre? É muito sofrimento. Por isso, assim, a gente tem tentado trabalhar, nós começamos com pequenas ações, mas que a gente vai potencializar muito, né? Justamente por isso, né? Porque uma criança com transtorno de espectro autista, ela pode precisar de uma apendicite. Sim. Ela pode ter uma apendicite. Ela pode ter uma pneumonia, precisar de internação, vir num pronto-socorro. Então, a gente tem pensado muito nisso. E a gente quer muito ouvir os pais, a família, onde que a gente pode intervir, o que a gente pode fazer para que isso seja menos sofrido. Sim. A questão da previsibilidade, ela é muito importante. Muito. Né? Você imagina, chega aqui com uma falta de ar, com febre, vai passar por uma consulta, né? Que obviamente prioriza, mas é um lugar cheio de gente. Vai ter que tocar no corpo, porque muitos têm essa hipersensibilidade que você não pode tocar. Exato. Né? E aí vai pedir um raio-x, aí você vai para o raio-x, você vai passar por um corredor frio. Cheio de gente. Barulho, cadeira de roda, maca, e aí você vai entrar, por exemplo, para fazer um raio-x. Hoje em dia, no aeroporto, tem sala sensorial. Fala um pouquinho para mim, Caio, o que é uma sala sensorial? Eu acho que isso é importante, né? A gente está discutindo aqui, mas para as pessoas entenderem, fala numa linguagem tranquila, assim, porque tudo isso são coisas que nos ajudam a pensar como acolher melhor a criança ou adolescente com autismo. O Davi chega na sala sensorial, tem um objeto que é peludo, objeto que tem assim, texturas diferentes. Então, assim, ele gosta disso aí. O Davi gosta de metal. Ele gosta de ficar com metal na boca. Acalma ele. Mas de um jeito que, assim... diferente, ele vai cortar cabelo, se ele não tiver um metal a chave na boca, ele não corta. Olha, previsibilidade, singularidade. Sim. Né? Se não tiver a chave, ele não corta nem... Aqui, se ele chegar com uma chave que a gente não sabe, nós já vamos arrancar a chave na hora. Exatamente. Tipo assim, a chave da boca. Vai engolir, tá contaminado. Vai engolir, cuidado. A gente, às vezes, até fica com medo, porque o Davi, pelo amor de Deus, tira essa chave da boca. Mas você vê, é muito isso que a gente precisa pensar, né? A gente precisa conhecer muito bem essa criança, esse adolescente que chega. Porque é essa particularidade. Teve uma criança que internou com a gente e que no segundo dia ela não comia, né? Aí levava comida separada, perguntava o que queria, tal. Ela só comeu a hora que a mãe falou assim, era uma mãe de outra cidade, né? Ela falou assim, se eu não trouxer o prato e a colher dele, ele não vai comer.
Quer dizer, você fica pensando em tantas alternativas e a resposta está ali, simples, objetiva, com a mãe, né? Então, previsibilidade, singularidade são duas coisas importantíssimas, que cada um é um. Essa questão do hiperfoco, né? Para você conseguir um vínculo, para você conseguir chamar a atenção de uma criança, vai no hiperfoco dela. É só você perguntar para a mãe qual é o hiperfoco do momento, porque às vezes muda. Isso que eu ia perguntar, né? Porque você foi falando aí, né? Ele passou por diferentes momentos de hiperfoco. Já teve língua árabe. Língua árabe, chinesa, assiste desenho chinês, assiste desenho árabe. Teve uma época que ele se interessava por outras línguas. Ele queria assistir tudo em diversas línguas. Davi não vai falar português, não. Davi, daqui a pouco, Davi vai falar. Mas aí ele agarrou no árabe, que a gente ficava 24 horas ouvindo árabe. Em casa, quase que a gente aprendeu. Daqui a pouco tá saindo falando. Daqui a pouco vocês aprendem. E como que é hoje a relação, por exemplo, hoje não, como que foi construído isso com a Laura, né, com a irmã, que é mais velha, que eu entendo que talvez seja um pouco mais fácil, né, dela ser mais velha. Mas no começo não foi. A Laura, quando a gente se voltou muito para o cuidado do Davi, por conta de toda a exigência de leva em terapia, ela um dia perguntou para mim o que ela tinha que fazer para ficar autista. Esse dia me marcou muito. Porque o olhar era só para ele. Ela chorou, a gente chorou junto. Ela falou que ela queria ser autista. Vocês gostam mais do Davi do que de mim. E foi um dia que eu levei ela para terapia. E na terapia... Assim, né? A primeira filha, a gente quer, assim, né? Foi tudo Mas foi porque mágico, né? Assim. Eu levei ela numa terapia ocupacional do Davi para esperar, para ir comigo. Eu tinha que ficar na sala de espera e eu não sei por que razão ela teve que ir comigo. E a hora que ela viu que lá tinha piscina de bolinha, que lá tinha escorregador, porque isso faz parte da terapia. Também, ela né? tinha 3 anos. Né? Então, assim, ela falou, mas peraí, esse negócio de autismo deve ser legal. Né? Eles dão toda a atenção para ele. Ele vem para esse lugar legal que só fica brincando. Então, eu também quero ser autista. Isso pegou. Né? E aí a gente começou a priorizar momentos com ela. Mas foi neste primeiro impacto. Hoje ela é uma criança muito sensível às diferenças. Eu creio que por ela ter convivido muito, né? Com certeza. Hoje as nossas amizades são pais de autistas. A gente praticamente perdeu todos os nossos amigos. Isso é um negócio também que aconteceu. Tipo assim, muita gente afastou da gente. Muita. Olha que... Nós não somos boas companhias, porque se eu sair com você, Márcio, você me chama para vamos sair, a gente leva o Davi em todo lugar que a gente vai. Mas é óbvio. Ele tem que conviver. Eu não posso excluí-lo do convívio social. Então a gente leva. Vamos no restaurante, vamos. A gente vai no circo, a gente vai no cinema. E aí a gente não vai conseguir bater um papo legal. Porque uma hora o Davi vai derrubar o negócio na mesa, outra hora ele vai me puxar para ir em outro lugar. Vai te derrubar. Ele vai me derrubar igual ele me derrubou no cinema. Parte, né, Thaís? E aí, assim, para quem não convive, para quem não vive essa realidade, eu entendo que é difícil. Então, a gente se tornou umas companhias, eu diria. E aí, nossos amigos, a maioria se afastaram. São alguns que estão lá fiéis, que estão com a gente, mas a maioria dos que se diziam amigos, porque a nossa casa vivia cheia de gente, a gente vivia saindo, se afastaram. Por não saber conviver com isso, por não saber entender, por isso da importância da gente falar, né? Talvez eu não entenda que era melhor ter deixado o Davi em casa, porque a gente ia poder conversar legal. Então, para as pessoas, às vezes, era assim que pensavam. E realmente, né, a gente hoje tem muito poucos amigos. Um dos assuntos que eu gosto de discutir, né, com pessoas que têm algum tipo de vínculo, um relacionamento e tal, com crianças, com TEA, é a questão da inclusão, né? Porque a gente fica pensando muito nesse processo, porque essas crianças elas vão envelhecer, né? Elas vão passar pela fase da adolescência, adulto jovem e tal, porque isso é uma coisa que eu discuto bastante aqui, né? A gente não quer só falar, a gente também quer agir. Então, eu quero ter, por exemplo, funcionários contratados aqui com transtorno espectro autista. A inclusão, ela passa por isso. E você está trazendo uma outra questão de inclusão muito diferente, né? Que a hora que você coloca o Davi no circuito, as pessoas se afastam. Sim. Exatamente. Eu acho que tem um preconceito aí com relação a isso. Né? A gente acha que as pessoas às vezes não sabem lidar. Acho que a criança é mimenta. Que criança... Nossa... E a história do a pessoa não entende que... Ela tem que entender, estudar. Às vezes a pessoa...
esse autista não. Esse a criança, né, é levada, tipo isso, né? Mas não é isso. Por não ter cara, né? O autismo não tem. Exato. É uma deficiência invisível. Para muitos, ele é mal criado, ele é birrento. Porque às vezes ele se joga no chão, às vezes ele pega nos meus cabelos, né? A unha, né? Às vezes na unha dele. Então, eu acho que esse é um aspecto importante da gente trabalhar, né, Thaís? E trazer cada vez mais para as pessoas irem entendendo Sim. isso. Como que a gente faz inclusão? Quando a gente compreende. Exato. Mas é por isso que eu faço questão de identificar com o crachá, onde a gente for. Porque para algumas pessoas isso vai ser mais sensível, de falar, não, realmente, ele está com o cordãozinho do autismo, então por isso que ele está tendo esse comportamento. Na missa, né, Pê? Na missa a gente leva, e eu não levava. Uhum. E aí eu literalmente falei, quer saber? Vai gritar, vai correr, vai andar e tá tudo bem. E a gente aprendeu também a não criar expectativas. E acho que isso faz com que a gente conviva melhor com essa dificuldade social. Porque o Davi não socializa. Se ele estiver aqui, você pode mexer, você pode brincar, ele vai continuar fazendo o que ele está fazendo, não vai nem dar bola. Mas a gente leva, porque ele precisa. E a sociedade precisa compreender também o autismo. Então, a gente vai no cinema, a gente vai no circo, a gente vai em todo lugar. E eu não tô nem aí para os outros tá olhando para mim, não sei o que. Que ótimo, não tô nem aí. Você não tá nem aí. Que né? ótimo. Já vou até falar, vou fazer um desafio, vamos fazer um outro podcast com o Davi. Ah, meu Deus, olha lá. Não precisa ser aqui nessa sala fechada, mas deixa o Davi fazer o que ele quiser. Exatamente. Assim. Eu acho que é isso que eu a acho gente que vai ficar chupando esse metal aqui. Ele adora o metal, ele vai né? gostar. Mas eu entendo exatamente isso, né? Que as pessoas precisam se adaptar. Mas né? E aí a sociedade não está pronta. Exatamente. E as pessoas olham feio. Lembra do episódio do pastel? Você lembra que ele foi lá e pegou o pastel da mulher? Puxa na memória aí. A gente estava num lugar aqui na cidade e eu tinha pedido um pastel para ele. Ele ama pastel. Pastel de queijo também, junto com o McDonald's, acho que tá ali, né? Tá empatado. Tá empatado. E aí eu tinha pedido um pastel para ele, mas demora para vir. E eles têm essa dificuldade de esperar. E veio o pastel da mulher da mesa do lado. O que o Davi fez? Mas ele foi tão ligeiro que eu não tive tempo de reagir. Ele foi lá e pegou o pastel da mulher. E pôs na boca. E eu fui, né, toda constrangida, falar para a mulher que tudo bem para ela se eu pedisse o outro pastel para ela, porque ele já tinha posto a boca, eu não ia devolver para ela. Ela foi tão intolerante. Verdade. Foi o primeiro, assim, situação de preconceito muito explícito que eu senti. Que ela falou para mim que onde já se viu que era para eu educar meu filho, não era para eu dar outro pastel para ela. E aí eu fui tentar explicar, mas aí eu tive uma crise de choro, assim, que... Eu imagino. Né? Eu não consegui nem falar, porque foi a vez mais explícita que eu tive de preconceito, porque eu não tive chance de explicar. Eu queria ter explicado para ela que ele não sabia esperar, que ele não entendeu. Ele era bem pequeno. Que ele não entendeu que ele não podia pegar o pastel dela. A gente vai comer pastel. O que ele entendeu? Chegou qualquer o pastel. O pastel tá lá. É o que ele quer. E aí foi muito difícil esse dia. E aí a gente, né, por um momento a gente pensa, não vou mais levar. Mas eu falei, não, quem tem problema aqui é ela. Claro. Quem precisa, né, se tem alguém que tem que mudar alguma coisa, que é ela. E aí a gente vai formando uma casca, né? A gente vai ficando... Por isso que mãe de autista é tudo barraqueira, tudo... Porque a gente vai criando essa casca, é muita luta. Você tem que brigar na escola, você tem que brigar no parque, você tem que brigar no clube, você tem que brigar no restaurante. Então, assim, você vai criando uma casca que senão você não vive. Exato. Né? Então, hoje, para mim, depois disso, a gente teve várias outras situações de preconceito, mas que não mexeu tanto comigo como aquela primeira vez. Então, marcou muito. E aí, a partir daquele dia, eu falei, eu não vou deixar de levar meu filho em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Onde a gente for, se tiver legal para ele, ele vai. E aí, esse lance de estar legal para ele é outra coisa. Festinhas na escola. Ele não suporta. Festa junina, tem que dançar. A princípio, enquanto eu estava naquele processo de querer que o Davi fosse igual às outras crianças, normal. Eu forçava ele, eu botava a camisa xadrez e botava o chapéu que ele não queria, ia pintar um bigode de festa junina. E aí eu via que aquilo lá para ele era só sofrimento. Até que um dia eu cheguei na escola e falei, o Davi não vai mais participar de festa junina. Mas tem que incluir, tem que... Não,
tem que ser legal para ele. Eu falei, porque se a Laura chegar para mim e falar, mãe, eu não quero participar, como ela já falou algumas vezes, mãe, não quero participar da festa junina esse ano, tá tudo bem. E por que ele tem que participar da festa junina para se igualar aos demais? Então hoje ele não participa mais. Às vezes a gente viu o Davi incomodado, porque ele ficava no colo, não fazia nada. Não fazia nada, não dançava, punha a mão no ouvido por causa do barulho. Daquela multidão. Para quê? Para que isso? A inclusão passa por isso, né? Sim. Thaís, a inclusão ela tem que ser boa para ele. Para ele. Hoje a gente pensa nisso. Causa sofrimento para ele? Não precisa fazer. Não precisa, né? Só para cortar cabelo. Cortar cabelo não tem jeito, senão vai virar um leãozinho. Mas você já sabe, você dá a chave. Dá a chave. O Caio que leva ele para cortar cabelo. Porque... Se você estiver junto, ele começa a querer sair da cadeira. A criança muda com a mãe, né? Ele percebe as nossas fragilidades. E aí vocês estão trazendo uma outra questão, né? Que a gente vê muito na prática também, né? Algumas mães muito sozinhas, né? Na discussão que nós tivemos em 2 grupos, elas falam isso, né? Muito comum o pai se afastar, o pai se ausentar. E aí dá para ver, né? Bom, eu já conheço vocês há um tempo, mas dá para ver em vocês, enquanto casal, o quanto que a parceria é importante para lidar com tudo isso, né, Caio? É muito porque a Thaís, ela trabalhou no SAMU há muito tempo, né? E quem ficava com o Davi era eu. Me lembro desse período. Né? Sempre trabalhei noturno. Sempre eu à noite. Ele pegou a pior fase quando o Davi não dormia, né? Teve fase do Davi não dormir. E aí eu tava no SAMU, ele tinha que ficar. Aí no outro dia eu tinha que trabalhar. Mas eu acho que eu nasci pro trem, viu? Eu acho que eu nasci para ser pai mesmo. Nasci para ser pai. Do Davi, da Laura. Eu nasci pro negócio. Eu vou aproveitar o podcast para fazer uma declaração de amor. Eu penso que quando Deus já pensou no Davi, já me deu ele antes. Exato. Porque não podia ter um pai melhor pro Davi. O Caio entende o Davi como ninguém, muito mais do que eu, que sou a mãe. Ele, né, ele consegue coisas com o Davi que ninguém consegue. Nem os melhores terapeutas, nem eu que sou a mãe, ele consegue. Mas às vezes eu não dou mole para ele, não. Não é só porque ele é autista, não. Às vezes eu pego e fico com ele. Eu falo com a Thaís, amor, deixa que eu dou conta. Às vezes eu trato ele igual eu trato a Laura. Assim, tem certa maneira, né? Mas ele me respeita muito mais do que a Thaís. Porque ele sabe que o coração está aqui, o mole está aqui. Faz tudo para ele. Não, eu cobro dele. Que é uma característica da maioria dos casais, né? A mãe mais acolhedora, né? A mais boba, né? Ele sabe. E o pai que coloca limite, que precisa, exatamente, que faz parte do processo, né? Mas, mais uma vez, vocês estão trazendo um outro elemento importante, né? Essa questão da cumplicidade, do amor, né? Do afeto entre vocês, o quanto que isso ajuda a sustentar toda uma situação, né? Que é Fortalece difícil. Tudo. Na vida do Davi, assim, a gente, tem que ser parceria. Até quem não tem filho autista tem que ser parceiro um do outro. A gente tem que abdicar de coisas que a gente, às vezes, não abdica, né? Eu gostava muito de jogar futebol, ir na chácara e tal. Eu parei. Então, assim, a gente vive por eles hoje. Por eles mesmo, né, amor? Sim. E uma coisa que, quando a gente fala de fazer o Davi conviver socialmente, tem todo um esquema para isso. E eu só consigo isso por conta do Caio. Porque, por exemplo, a gente vai no cinema. Ele tem dia que ele assiste o filme inteiro. Tem dia que ele fica 5 minutos. Eu não consigo prever isso. Se ele gostar do filme, ele vai ficar. Tem que ter pipoca. Se não tiver pipoca... Até a pipoca, enquanto a pipoca não acabar, ele está lá. Então, a gente tem a Laura. Não é justo com a Laura. Nós vamos para o cinema e aí o Davi não quer ficar. E eu pegar a Laura e falar, vamos sair, porque seu irmão não quer ficar. Então, a gente já vai com o esquema armado. Vamos nós dois, nós vamos com 2 carros diferentes. Porque se, de repente, o Davi der 5 minutos do filme e ele quiser sair, o Caio continua com a Laura e eu vou embora com o Davi. E tá tudo bem. Esse é o jeito que a gente, né, conseguiu viabilizar todas as nossas saídas. Porque pode ser que ele fique, pode ser que não. E se não ficar, tá tudo bem. Ou ele vai embora e a Laura continua. O Davi tem um tique. Ele vem na porta do cinema, ele olha para cima assim, ó, tem que passar da porta para lá. Passou, já era. Até lá, você tem que arrastar ele um pouco. Eu acho que é o excesso de estímulo visual que tem na entrada do cinema. E aí você tem que passar dando uma corridinha e ele vai. Vocês
estão falando de uma engenharia, né? Para viver tudo isso, né? E assim, cada filho cada autista é diferente um do outro. Então, assim, acho que a mãe e o pai tem que saber esses hackzinhos, assim, né? Que tem de cada um. É a particularidade. E às vezes, assim, como você está construindo um programa aqui na Santa Casa, uma triagem seria interessante, né? Uma triagem antes para conhecer. Para conhecer. Isso eu acho fundamental que você está trazendo, né? Eu tinha pensado ainda hoje, eu estava viajando, voltando de viagem hoje, uma viagem a trabalho, e eu estava no computador mexendo no material, né, que eu estou produzindo. E eu pensei nisso, porque ou a criança ela entra pela urgência, ou ela vem de forma eletiva para uma cirurgia. A gente tem que criar um espaço para conhecer essa criança. E quem vai poder dar essas informações para a gente? A mãe e o pai. É a mãe e o pai. Sim. Né? Porque a partir disso é que a gente vai poder fazer um cuidado mais qualificado, mais humano. Né? Você sabe que ele gosta disso aqui, ele gosta disso, não sei o que lá, a mãe já traz isso, é o ursinho que ele gosta, é a chave na boca, é o prato que ele come. Essas coisas é fundamental. Olha quanto detalhe, né? Mais uma vez a singularidade aparecendo, né? É dessa forma que a gente precisa tratar, é dessa forma que a gente quer fazer, né? Hoje, o nosso tempo é curto, né? Infelizmente, nós estamos acabando aqui, né? Porque dá para a gente ficar falando aqui horas e horas e horas e horas, né? Sobre isso e sobre o Davi, né? E o quanto que é importante a gente falar sobre o Davi, sobre o José, sobre a Maria, sobre cada um. O transtorno ele vai continuar, mas a singularidade de cada um que a gente precisa trabalhar que vai muito nessa linha. Exatamente. Né? E mais uma vez, eu acho que vocês trazem muitos elementos para quem tem criança, né, adolescente com transtorno do espectro autista, ou que estão começando essa jornada, né, Thaís? Sim. Vocês estão aí há 8, 9 anos de descoberta, de coisas diferentes que vocês vão aprendendo, que vocês foram trazendo de informações aqui para a gente, de estratégias, e quem está começando nessa jornada, né? Olha, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas ela é possível. Sim. Dá para ter alegria, dá para ter prazer, né? É com muito amor. Exatamente. É com muito amor. Né? E o Davi é um sortudo, na verdade. Eu acho que ele é assim. Eu acho que mais nós por termos ele, também. porque ele nos ensina tanto, Márcio. Imagino. Tanto. Eu falo que a minha vida sempre foi um agito, você me conhece, urgência, SAMU, tudo muito para ontem. E o Davi veio me ensinar que as coisas não são assim. Você tem que fazer anos de terapia para ouvir a voz do seu filho. Foi ouvir meu filho me chamar de mãe, ele tinha 5 anos. Então, eu esperei 5 anos para ouvir ele me chamar de mãe. Né? A gente esperou 5 anos para ele poder usar o banheiro, para a gente não ter que ir no mercado comprar fralda. Esses dias, eu andando no mercado, vendo o preço da fralda, eu falei, glória a Deus, porque até os 5 anos a gente precisava comprar fralda. E essa espera, porque as terapias existem, a gente está com profissionais maravilhosos, com o Davi, tudo que tem de melhor hoje, em termos de profissionais, para atender o autismo, a gente consegue proporcionar para ele, mas é tudo muito devagar. É tudo muito lento. E isso, ele veio para mim, principalmente a mim, ensinar isso, que as coisas não são no nosso tempo, que as coisas não são do jeito que a gente quer, né? E que paciência e amor resolve tudo. Então é o que eu tenho treinado, é paciência, é saber esperar o tempo dele, é saber entendê-lo, decifrá-lo e amar, só isso. É isso aí, não precisa mais que isso, não. Né? Mais uma vez eu reforço, né? O Davi é um sortudo, vocês são sortudos, a Laura é sortuda. Sim. A Laura é sortuda 2 vezes, né? De ter vocês como pai, de ter o Davi como irmão, né? Para esse aprendizado. E um dia ela falou pra gente que não é pra gente se preocupar, né? Lembra disso? Que ela vai cuidar do Davi. Ela falou isso pra mim, era tudo que eu precisava. Parece que foi libertador, porque ela falou, mãe, não precisa se preocupar. O dia que você e o pai não estivermos mais aqui, eu vou cuidar do Davi. Então, o que eu preciso mais nessa vida, né? E para a gente finalizando, o que vocês falariam para pais que estão fazendo o diagnóstico dos seus filhos agora? Apesar que vocês já deram uma aula. Vai lá, paizão. Eu acho que eu vou ler um negócio aqui, então, para vocês aqui. Você fica à vontade. As dificuldades são reais, mas também são as conquistas. O caminho pode ser desafiador,
mas o amor e a esperança estão sempre presentes. E isso não tem preço, né? Então, assim, a meta é acolher e apoiar, permitindo que cada criança e adolescente com TEA possa florescer em seu próprio tempo. Respeitar o tempo deles, né? Sim. Exatamente. Às vezes a gente quer acelerar as coisas e a gente entendeu com o Davi que é no tempo dele. Quantas vezes a gente já chorou e falou, o Davi não vai falar, o Davi não vai falar, e a gente, amor, é o tempo dele. É o tempo dele. E a gente está aí. Então, vamos esperar o tempo dele. Né, Pê? E eu diria hoje para os pais que se confortassem com situações como essa que você está trazendo. Eu penso que quando a gente fez o diagnóstico do Davi há tantos anos, eu não tinha esse conforto de pensar, tem um hospital se preocupando, tem uma escola se preocupando. Na época, nem a escola. O Davi foi o primeiro na educação infantil que teve uma professora só para ele. Com muita luta, nós conseguimos. Então, assim, hoje, claro, o autismo está aí, isso é um fato, isso não vai mudar, tem que lutar, tem que ir atrás, mas hoje eu vejo que a sociedade está se mobilizando. Então, Exatamente. acredito que a gente está vivendo um novo tempo, um tempo muito mais frutífero, né? Haja visto o que você tem feito aqui na Santa Casa, que eu já colhi os frutos, eu estava te contando ali nos bastidores, quando a gente veio com o Davi, o dia do cinema, que eu caí em cima dele. E aí a gente veio para fazer um raio-x e eu fui muito bem acolhida. Muito, mas assim, desde o momento em que eu entrei com o crachazinho do autismo, ele já foi identificado como preferencial pelo próprio senhor que estava lá na porta. E aí ele já foi para a recepção para fazer a ficha. E aí eu fiquei com ele no colo o tempo inteiro, porque ele não queria sentar, ele se negou a sentar na cadeira de rodas, a questão da rigidez, né? Ele não ia sentar naquela cadeira nunca. E aí eu estava de salto, porque eu tinha ido no cinema de salto, e eu com ele no colo, que ele é do meu tamanho praticamente, e todo momento alguém se incomodava com aquilo. Eu achei aquilo tão lindo. E de vir perguntar se queria segurar ele, mas ele não ia. Nem que eu quisesse, ele não iria. Mas assim, o tempo inteiro eu me senti cuidada e amparada. Então, eu acho que para os pais que estão começando agora, eu acredito que a gente está vivendo um novo tempo. Não que as coisas vão ser fáceis e simples. Exato. As dificuldades vão continuar, mas só da gente entender que há esse movimento e que há essa preocupação, essa sensibilidade que você está tendo, dá para levar a coisa bem mais leve. Eu acredito que bem mais do que a gente já viveu. Exatamente. Né? E que seja cada vez mais leve para esses pais e para esses responsáveis, né? Esse é o nosso compromisso, Sim. enquanto profissional de saúde, enquanto gestor, de fazer o nosso papel social, né? O quanto que a gente pode ajudar esses pais a enfrentarem essa jornada que não é fácil. Sim. Né? É isso aí. Eu só tenho a agradecer a vocês por terem vindo, né? Terem explanado de uma forma tão carinhosa, tão acolhedora, né? Esse assunto que é um assunto que ainda é um tabu, né? E nada melhor do que pais para falarem sobre as suas experiências. Vocês trouxeram as dificuldades, os desafios, mas vocês trouxeram também as glórias, né? E a vida é assim, né? E todo mundo tem que pensar dessa mesma forma, né? Trabalhar para que a gente possa ter momentos de dificuldade, mas que os momentos de alegria e de prazer possam superar esses, né? Nossa, muito obrigado. As nossas portas estão abertas sempre para vocês. Obrigado a vocês. Márcio. Um beijo para o Davi e um Com beijo para a Laura. Será dado serão dados muitos beijos, né? Muito obrigado. Eu que agradeço, Márcio, de coração pela oportunidade. E vocês farão parte da construção do que nós estamos fazendo aqui. Né? Conta comigo. Vocês vão ajudar a gente a validar, né? A tudo que a gente está construindo. Esse é um caminho que tem que ser construído a muitas mãos. Sim. Muito obrigado. Eu que obrigado agradeço. você.